contratação mais cara do futebol brasileiro, que pintou nesse 28 de fevereiro aí, no apagar das luzes, no minuto final, o Palmeiras confirmou e já oficializou a contratação de Vitor Roque de volta ao futebol brasileiro. Então, Edu Rodrigues chega com a gente, está na área para participar do nosso sextou de carnaval aqui no Tá Na Área. Edu, uma boa tarde para você. Boa noite já, hoje começamos já à noite. Boa noite para você, meu amigo. Contratação que a gente já nos últimos dias acompanhava a questão burocrática, né, que eram justamente os detalhes aí de registro, de liberação da La Liga, de entendimento da FIFA, de registro de jogador, enfim. Burocracia solucionada e o Palmeiras finalmente tem o seu camisa 9, embora a gente não saiba ainda se ele vai usar 9 mesmo. Mas tem um centroavante, né, Edu? Boa noite. Fala, Camila, amigos que estão aí acompanhando e amigos da mesa também, muito boa tarde, boa noite para todos vocês. Pois é, eu acho que talvez hoje a gente vai poder dormir, né? Nós, como setoristas aqui, tivemos dias bem intensos, bem cansativos. Hoje foi um dia daqueles onde a gente teve... já esperava o anúncio, né? Mas começou logo cedo ali o Manuel Pellegrini, treinador do Betis, já deu uma entrevista coletiva dizendo que a contratação já estava praticamente fechada e por isso o Vitor Roque não ia participar do treino dessa sexta-feira no Betis. E aí a coisa começou já a desenrolar para o anúncio oficial, a ansiedade começou a tomar conta, o Betis fez a rescisão de contrato, o Barcelona fez sua rescisão de contrato e por volta das 2h da tarde o Palmeiras, enfim, anunciou o Tigrinho, né, como ele passou a ser carinhosamente chamado desde que saiu do Atlético Paranaense. Então foi anunciado, como você bem adiantou, né, a maior contratação da história do futebol brasileiro, 25,5 milhões de euros, que chega aí na casa dos 154 milhões de reais, ultrapassou o Almada, né, o Almada que com 22 milhões de euros era a contratação mais cara feita pelo Botafogo, na verdade naquele esquema Lyon-Botafogo, que sempre causa algumas polêmicas, mas o Almada até então era essa contratação mais cara e o Vitor Roque chega aí com esse status e com uma pressão, né? Uma pressão que está nas costas do camisa 9 ou camisa 8, como você bem disse, ainda não sabemos, né, qual a camisa que o Vitor Roque vai utilizar, mas é um movimento muito interessante que acalmou a torcida. A gente veio aqui ontem falar daquele meme da Leila, né? Estão mais calmos? Hoje ela tirou um pouco, esses Estão mais calmos, ela não postou, e postou uma foto com um vestido de tigre para anunciar aí essa chegada, né, e dar as boas-vindas ao Vitor Roque, que deve chegar entre domingo e segunda-feira. A expectativa é que ele chegue no aeroporto de Guarulhos entre domingo e segunda. Então, dessa forma, ele não vai atuar amanhã. O torcedor que está na expectativa aí que ele jogue amanhã contra o São Bernardo, ele não vai atuar. Mas ele já está inscrito no Campeonato Paulista. Então, o Palmeiras, passando de fase, passando do São Bernardo, ele já pode atuar na semifinal, já foi regularizado no BID, já foi inscrito no Campeonato Paulista. Então, é só ele chegar, vestir o uniforme e jogar, mas isso não acontecerá amanhã ainda, porque ele continua na Espanha e deve pegar o voo aí por volta a parte da tarde do domingo e chegar aqui na madrugada de segunda-feira, desculpa. Famoso torcedores, calma. Tá chegando, Vitor Roque. Vamos ver a mensagem que ele já deixou, já foi divulgado, do Vitor Roque depois desse anúncio oficial no Palmeiras. Fala, família Palmeiras, Vitor Roque aqui, passando para falar que estou muito feliz de estar fechado com o Verdão e muito ansioso de encontrar vocês e meus novos companheiros. Tamo junto, valeu? A torcida também tá ansiosa. Vocês estão em choque? Tá em choque, Betão, com a contratação do Vitor Roque? Então, até porque foi uma contratação que em algum momento não ia rolar. Aí o Palmeiras fez um esforço com advogado, era um bloqueio da rápido, Liga, né? Do que o Edu trouxe pra gente nos últimos dias. Tem uma questão de fechamento de janela, ele estava emprestado ao Betis pelo Barcelona e o Palmeiras contratou, tinha um entendimento da La Liga com a janela fechada, ele teria que ser devolvido ao Barcelona para ser vendido ao Palmeiras. E aí o entendimento da FIFA é que, como ele não ia jogar mais pelo Barcelona, não ia entrar em campo, isso era só uma questão burocrática, isso pode ser resolvido com a janela fechada. O Palmeiras conseguiu provar isso e está contratado o Vitor Roque. E acho que é um golaço, né? A gente já tem ouvido nessa passagem do Abel, ele pedindo esse 9, né? O Flaco, mesmo fazendo mais de 20 gols, se não me engano, ano passado, mas nunca foi o jogador dos sonhos nem do Abel nem da torcida. Lá atrás ele transformou o Rony nesse jogador, na falta. A gente vai lembrar que a Leila chegou a oferecer 20 milhões de euros, dólares, pelo Pedro. Então, assim, era uma posição que eles queriam. Conseguiram um jogador que eu acho que
Um baita do potencial, o convencimento de voltar, com certeza, pensando na Copa. Acho que o Vitor Roque aqui, na mão do Abel, no Palmeiras, time estruturado, ele tem uma baita condição de ser artilheiro, marcar gols e de fato, voltar a encher os olhos da gente e esperança de brigar por posição na Copa do Mundo. Acho que foi um casamento perfeito, sim. Agora, a minha expectativa é de um Palmeiras sem o Abel reclamar agora. Quero ver o Abel feliz na coletiva. Você quer muito, Betão. Porque agora ele conseguiu um 9 que ele sempre quis, novo, e boa idade, né? Não pegaram um jogador veterano pra ele, não. Pegaram pra ele um pacote perfeito. Mas é só uma posição. Ele tá reclamando que o elenco tá curto. Pô, mas mas não tá curto. Não dá pra reclamar. Com todo respeito, Não, é porque eu acho que até a gente Vamos aumentar a já cobrança trouxe... em cima do Não, a português. gente trouxe isso aqui até nas últimas semanas em relação ao número de jogadores. De fato, pelas vendas, pelas lesões, ele tinha poucos jogadores à disposição. Até de número mesmo. Sim. Mas de qualidade, a gente está falando. E principalmente essa posição, que era a posição que o Palmeiras tanto queria e buscava nos últimos anos de um 9 desse tamanho, né? Do centroavante dessa qualidade. Vou mostrar só os números do Vitor Roque para a gente ter uma ideia desses últimos anos, né? Porque o Betão falou bem de seleção. Quando o Vitor Roque pinta lá no Cruzeiro e é contratado pelo Atlético Paranaense, é que a gente está vendo os primeiros números dele agora no Betis, né? Já emprestado na Europa, os números que ele teve desde que foi negociado com o Barcelona, ainda no Atlético Paranaense. Já no Real Betis, ele fez 33 jogos como titular, que foi a última temporada, né, do Vitor Roque. 19 como titular, 7 gols, 5 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos. Ele teve no Betis de setembro de 2024 a fevereiro de 2025. O Vitor Roque surgiu no Cruzeiro. Vice-artilheiro. Sim. Só perde pro Lo Celso. A gente está vendo anteriormente no Barcelona, porque ele do Cruzeiro é vendido para o Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense... Na verdade, não é vendido. O Atlético Paranaense pagou a multa rescisória, né? Isso. E levou. E aí foi vendido do Atlético Paranaense para o Barcelona, onde ele ficou durante ali de janeiro a maio de 2004, 4 meses, 24. Né? 16 jogos, apenas 2 como titular, 2 gols, 4 cartões amarelos e 1 vermelho. E aí, por isso, ele foi emprestado ao Real Betis. Não caiu nas graças do Xavi, Sim, né? para que ele tivesse mais... E o centroavante é o Lewandowski. Só Também isso, tem que né? ser levado em Também, consideração. lógico. E a gente está falando de um garoto de 18 anos, né? Chegando na Europa aos 18 anos. E aí ele sai do Barcelona, vai ser emprestado ao Real Betis, que a gente viu os números, e agora volta ao futebol brasileiro. Aí, em valores, também é impressionante a valorização do Vitor Roque na saída dele do Brasil e, de certa forma, ainda que a gente esteja falando da maior contratação do futebol brasileiro, a desvalorização dele nessa volta ao Brasil. Porque, o Cruzeiro perdeu ele para o Atlético Paranaense por 24 milhões de reais. O Atlético Paranaense pagou a multa rescisória, não teve negociação. Ele vale isso? Pagamos. Por quê? Depois vendeu por 283 milhões de reais ele para o Barcelona. A negociação foi em euros, mas a gente está trazendo os valores para reais. O André Cury, que é o empresário né, do jogador, em entrevista ao Charla, há um tempo atrás, revelou que essa não foi a maior proposta. Eles tinham uma proposta da Inglaterra que beirava, eu acho surreal, mas que era beirando ali 90 milhões. Só que o plano de carreira era o Barcelona. Sim. Aí que a gente fica com essa situação que a gente tem vivido muito, cara. Cada vez mais agora os clubes gigantescos, para evitar os intermediários, ou tipo, os clubes portugueses, pegam um jogador do Brasil para fazer uma venda grande dentro da Europa. Eles estão vindo aqui pegando por 16, 17. Sim. Só que tem esse lance também, né? 16, 17, o jogador não tá pronto. Não tá pronto. Sim. Só os Vinícius Júnior da vida. O Neymar, o próprio Endrick, que seguiu direto pro Real Madrid por enquanto. Exatamente, que tá lá. Sim. O Endrick, ele fica no banco com jogadores do Brasil, da seleção, né? E aí a gente viu 283 milhões, importante dizer, valores da época, porque a gente está considerando os valores em euros, e aí, naquele momento, pelos valores do câmbio, 283 milhões de reais. E agora o Palmeiras paga 154 milhões de reais, 25 milhões de euros. Em euros é metade. Então, Rafa, tô falando de uma desvalorização, porque financeiramente o Barcelona pagou muito mais, o dobro do que vendeu agora para o Palmeiras. Mas lembrando, esse jogador com a jovem que bateu no Barcelona, foi para o Betis e agora está tentando a volta ao Brasil. Ainda tem questão de bônus, né, de tudo isso que a gente sabe que está envolvido num contrato. Mas é um Vitor Roque que foi vendido, e por isso a escolha pelo Barcelona, com a expectativa de ser este centroavante, que poderia ser o centroavante da próxima Copa do Mundo.
e que vai muito jovem ainda para a Europa para tentar essa carreira e volta agora para o Palmeiras, que é um grande clube brasileiro, com esse objetivo. Volta sem ter brilhado, como a gente talvez esperasse pelo tamanho da qualidade dele, mas é um cara que ainda tem muito a entregar para o futebol, né? Olha, eu acho que pouquíssimos jogadores, ao longo da história do futebol brasileiro, fizeram com que a gente, às vezes, esquecesse que a gente está tratando de jovens. Sim. Né? A gente está tratando de jogadores em formação e que vários deles jogam muito, têm potencial altíssimo para ser craque, mas ainda assim são jogadores jovens e que precisam passar por uma certa adaptação, por questões emocionais. E que isso faz parte de uma cultura diferente, se a sua família vai com você ou não, qual é o seu suporte. Isso tudo, todo o entorno desse jogador, toda a motivação dele também, a vontade de estar num lugar. Depois, quando ele chega, como ele é recebido no clube, se de cara, eu acho que todo atleta sabe e consegue sentir quando o seu chefe, até a gente, né? Quando o seu chefe gosta de você, quando o seu chefe acredita no seu potencial e no seu trabalho, ou quando o chefe aceita porque, já que trouxeram você, você vai ficar aqui. E eu digo isso com 17 anos, Isso com 17 anos. anos. E eu digo isso porque o Zidane não acreditou no Vinícius Júnior. Sim. O Vinícius Júnior só foi ter espaço com o Ancelotti. E aí foi no momento em que o Ancelotti falou, por que esse garoto não tá jogando? E o Ancelotti botou o Vinícius Júnior e o Vinícius Júnior passou a resolver os problemas que o Real Madrid estava precisando. Vou defender um pouquinho o Zidane, só porque você está certa. Só que o Zidane também identificou ele precisava evoluir na conclusão, né? Perfeito. E botou ele para fazer isso. Exato. E acabou que ele ajudou muito, porque ele... Quando o Ancelotti bota ele para ser titular, ele já está muito melhor. Exato, né? E porque ele já estava brilhando no Real B, lá, né? Castilha, né? Exato, no outro time do Real, ele já estava sendo protagonista ali, ele foi amadurecendo. Eu já vejo o Vitor Roque hoje com um amadurecimento bem grande em relação a... Desde quando ele saiu daqui, né? Saiu do Brasil, saiu do Atlético. Eu acho que hoje em dia ele já tem muito mais valência no ataque. Eu acho que ele é um jogador que conseguiu aprimorar características importantíssimas, que é criar o próprio espaço para atacar. A forma também como ele sai muito da área, ele dá essa mobilidade, ele vai buscar essa bola e ele também sabe atacar a profundidade, ele sabe o momento certo de correr, ele sabe o momento certo de chegar de buscar, né? De mudar de velocidade rápido, de buscar a profundidade, de dar o tiro, de jogar nas costas da defesa adversária. Isso tudo eram coisas que ele já fazia no Atlético, mas que ele foi aprimorando muito com as oportunidades que ele teve no Barcelona e depois que ele teve no Real Betis. E é isso, a gente está falando de um Barcelona que o centroavante é o Lewandowski e a gente está falando de uma artilharia no Betis que é do Lo Celso e que ele foi vice-artilheiro ali, assim, muito perto, né? Então... Eu acho que ele chega com valores muito altos e a gente está falando de uma mesma janela de transferência que teve o Neymar, por exemplo. Que não custou nada ao Santos, mas que eles, no momento dele, com o contrato em vigência, no clube do tamanho do Barcelona, ele chega, de fato, num valor muito alto, mas ele chega para acrescentar. Eu acho que ele ainda tem grande potencial para ser o camisa 9 da seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. E trazê-lo para cá, ele ser essa referência no futebol que está cada vez mais competitivo, que é o futebol brasileiro, trazendo tantas peças boas tecnicamente para acrescentar e para tornar mais de um clube competitivo, para ter de fato uma competição aqui, né? A gente sair de hegemonias que vários momentos do futebol brasileiro a gente teve, eu acho que, assim, foi um casamento maravilhoso. Eu acho que vai ser bom para os dois lados. E, Edu, a gente vai trazer já também essa janela caríssima, né? Movimentadíssima e movimentando muitos milhões, quase chegou a bilhão no futebol brasileiro de reais nessa primeira janela da temporada, mas chama a atenção a movimentação do Palmeiras em valores nessa janela, né? Tem o Paulinho, também é uma das maiores, tem o Facundo, agora o Vitor Roque, a maior. São investimentos, inclusive como a gente vinha falando desde o Felipe Anderson e do Paulinho, num estilo diferente do Palmeiras nas últimas temporadas. É um Palmeiras que gasta muito nessa janela para trazer caras que podem mudar de patamar, né? Por aí o investimento que o Palmeiras vem fazendo nessa janela e pode fazer ao longo desse ano, né?
Totalmente, Camila. Só um pitaco sobre aquela arte, né, do Vitor Roque, antes de eu entrar nesse tema, que o Vitor Roque, na verdade, os 53 milhões ali de euros eram com bônus, e ele não atingiu nenhum bônus, então o Vitor Roque saiu do Atlético Paranaense por 40 milhões de euros. E o Barcelona comemorou muito essa venda, porque recuperou praticamente todo o dinheiro, se você for corrigir na inflação da época, né? Então o Palmeiras pagou 25 milhões de euros, pode chegar a 30 milhões de euros com bônus, e para o Barcelona, sim, só pagou, né, entre aspas, 40 milhões de euros, não pagou nenhum bônus a mais, e pode recuperar praticamente toda essa grana, então, para o Barcelona, por isso que também fez esse esforço para liberar o Vitor Roque. E voltando, né, à postura do Palmeiras, como você bem disse, ela mudou muito realmente. A Leila Pereira disse em vários momentos nessa temporada que queria reforços nível A, e ela realmente conseguiu fazer isso, né? 411 milhões de reais é o número que a gente já tem, ó, inclusive a matéria de amanhã, você que está aí nos acompanhando, fique ligado no GE, porque tem uma matéria que mostra todas as contratações só dessa janela, 411 milhões de reais, e pode chegar ainda a 430, porque o Palmeiras segue aí em busca do Lucas Evangelista, né? O Paulinho não é a última o Vitor Roque não é a última contratação, porque tem aquela janela excepcional dos estaduais. É uma exceção que a CBF abriu nos últimos anos, que quem disputa estadual pode ainda ser negociado. Então, o Lucas Evangelista muito provavelmente vai chegar assim que o Paulistão acabar, o Bragantino ainda continua na disputa, assim que ele for eliminado ou for campeão, o Lucas Evangelista deve chegar ao Palmeiras, esse número vai para 430 milhões, quase meio bilhão numa só janela. É mais que o dobro do ano inteiro passado do Palmeiras. Então, assim, foi um absurdo de janela realmente. E muita gente fala, né, do fair play financeiro. Para o torcedor entender, né, quem está nos assistindo, o Palmeiras fez muitas vendas. Fez o Estevão, só o Vitor Reis, 35 milhões de euros. O Hendrick, o Luiz Guilherme. Então, assim, o Palmeiras tem muito dinheiro em caixa e pode fazer esses movimentos que não está infringindo nenhuma regra, não está infringindo fair play financeiro. E aí consegue fazer esse tipo de movimentação. Arrecadou 1,2 bilhão no ano passado. Então, o Palmeiras tem saúde financeira para fazer esse tipo de movimento no mercado. É isso, né? Vendeu a geração do bilhão também. Mas só para a gente dar os números certinhos, os 53 milhões não incluem bônus não, Edu. Eles trazem 40 milhões fixos mais 13 milhões de impostos. Então, os 53 milhões o Barcelona gastou de euros. Ah, sim. E aí, além disso, tem de fato os bônus que entrariam na conta, mas acabaram não entrando porque ele não chegou a atingir, como lembrou o Edu. Então, não chegou a pagar mais do que isso. Poderia ser mais, mas não chegou a pagar mais do que isso. Agora, olhando para os nomes, além dos